Mas eu quero dedicar a vocês, aniversariantes, esse louvor. Não importa, né? Essa frase final é importante, né? Não importa quão difícil é, você vai vencer. Pronto, é. Aí, ó, um recadinho para vocês que estão fazendo aniversário, para vocês que estão aqui presentes neste culto, para vocês que estão pela internet. Não importa quão difícil for, quão difícil é, você vai vencer. É o recado para o nosso ano, é o recado para 2026, né? E nós entendemos que de muitas maneiras nós falamos com Deus. De muitas formas, de muitas maneiras nós falamos com Deus. E se eu perguntar à igreja, vocês vão me dizer facilmente qual a maneira que nós falamos com Deus. Ou as maneiras. Qual a maneira que você fala com Deus? Orando, cantando, louvando, em pensamento, se fala com Deus, dirigindo, né? Pensando. Ainda que você não possa ver, Jesus está aqui. Ainda que você não possa ver, o Espírito Santo te guia, o Espírito Santo te conduz. Jesus chega a dizer assim: olha, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Por quê? Porque o Espírito Santo vai fazer vocês entenderem tudo que eu estou dizendo aqui para vocês em vida, tudo que Jesus deixou escrito, né? É interessante que o maior homem que pisou nesta terra, eu digo em relação a toda a humanidade, foi Jesus. E no entanto ele não deixou nenhum livro escrito, né? Ele não deixou nada escrito. Simplesmente os seus apóstolos escreveram aquilo que ele disse, aquilo que ele ensinou, né? Nós não temos relato, a não ser no momento quando ele escreve no chão, né? Ele escreveu algo no chão ali, enquanto aquela mulher estava sendo levada ali diante dele para um suposto julgamento, né? Julgue o caso dessa mulher. Ela foi pega em ato de adultério. Então, Jesus não deixou nada escrito, mas as palavras que ele deixou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, estão escritas aqui no Novo Testamento, a partir do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e os apóstolos também trazendo relatos daquilo que Jesus deixou, e é isso que significa ser cristão. Ser cristão é ouvir o que Jesus deixou para nós, ouvir, deixar descer para o coração. Não quer dizer ouvir o texto sendo lido ali no aplicativo, não é só isso. Ouvir é realmente ler e deixar descer ao coração as palavras que Jesus nos deixou. Então, de muitas maneiras, nós falamos com Deus. Por que é importante o cristão saber como falar com Deus? Porque o acesso, é o meio pelo qual nós temos o contato com o Criador. Se nós não sabemos como falar com Deus, nós ainda estamos, então, engatinhando, né, em relação àquilo que é necessário, porque o cristão, o ponto principal do cristianismo é como eu falo com Deus, como eu converso com Deus. O louvor diz, né, falar com Deus faz bem para a alma. Então, eu preciso falar com Deus, eu preciso conversar com Deus. Jesus nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou a dobrar os nossos joelhos e orar, mas Paulo vem e diz, orai todo tempo, tenha um relacionamento com Deus constante. Ele não pede para que nós tenhamos relacionamento nos domingos à noite apenas, e chega segunda-feira, terça-feira, no decorrer da semana, esquece o falar com Deus, e só no próximo domingo falar com Deus novamente. Ele pede para que nós tenhamos o nosso falar com Deus constantemente. Gente, tem como, o irmão Newton falou ali no volante, às vezes você pede uma direção de Deus, qual caminho tomar naquele dia. Às vezes Deus coloca no seu coração para você não passar naquele lugar, naquele dia.
E é Deus retribuindo aquilo que você está fazendo, que é se relacionando. E relacionamento não é um monólogo. Relacionar-se com Deus não é apenas eu falo, eu falo, eu falo. O que significa um relacionamento, uma amizade? É eu falo e eu ouço. Então, quais as maneiras que Deus tem para falar? Já que as maneiras de eu falar, me relacionar com Deus, nós já falamos. Oração, louvor, adoração, pensamento, atitudes. Com certos comportamentos, nós estamos dizendo assim para Deus: Senhor, eu me humilho aos teus pés. E com certos comportamentos eu estou dizendo, falando, comunicando com Deus: eu não estou nem aí para o Criador. Tem gente que com certos comportamentos está dizendo: eu acredito até que Deus nem exista. Tem alguns comportamentos que comunicam isso. Fala assim: você não tem temor de Deus? De falar tais coisas? Você não tem nenhum temor de Deus para não deixar que isso saia da sua boca? É comunicação. Ou você pensa que comunicação nós comunicamos apenas com aquilo que falamos? Nós comunicamos através da fala, nós comunicamos através da maneira como nós, até nos nossos gestos, existe uma comunicação. A comunicação não é apenas audível, a comunicação não é apenas falada. Como que a prefeitura, o governo comunica com os motoristas? Como? Qual que é a comunicação do governo ou da prefeitura no sentido de os agentes de trânsito para organizar o trânsito? Como é que eles comunicam? Eles ficam assim: ó, o seguinte, aqui é proibido, ali você pode ir. Como é que é? Qual que é a comunicação? Sinais, placas. E Deus tem os seus sinais, Deus tem as suas placas. Nós que não estamos atentos a elas. Então nós temos que entender que por muito tempo nós entendíamos que Deus só se comunica com o homem através da sua palavra, e não é. Deus não se comunica com os seus filhos somente através da sua palavra. Ele se comunica através da sua palavra. Mas o que nós vamos ver hoje é que Deus está se comunicando com você, e muito provavelmente você não esteja observando os sinais, você não esteja observando as placas, você não esteja observando aquilo que Deus está falando sem palavras. Programação neurolinguística fala de palavras, pensamento, e tem uma forma de comunicação que é fortíssima, que é o gesticular, né? O não verbal, né? A comunicação não verbal. Ou seja, eu não estou falando nada, mas se eu fico assim, né? Se eu fecho o rosto, se eu fico assim, estou pensando, estou analisando. Então nós comunicamos de uma forma não verbal. E parece que Deus faz isso também. Parece que Deus comunica de uma forma que a gente não ouve, mas Ele coloca de forma tão clara. Uma vez uma pessoa disse assim, falou: olha, Deus me mostrou de uma forma tão clara, como se tivesse vários outdoors, falando: não faça. Aí você pergunta: e aí, você fez? Fiz. Então o problema não está na comunicação de Deus para com o homem, está na observação do homem naquilo que Deus está comunicando. Então, nós vemos que, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês ajudassem na leitura desta noite, que Deus primeiramente fala através da sua criação. Ah, mas Deus fala através da sua palavra, Sim, Deus fala através da sua palavra, mas Deus fala com o homem através da sua criação, e de forma bem rápida,
Abra Salmo capítulo 19, verso 1. Salmo 19, 1. E leia rapidamente. Quem? Levanta a mão. Pode ler aqui, ó, na tela. Quem quer ler alto aí? De pé. De pé. Mércia. De pé. Joga no 2 também. Verso 2. Gente, dá vontade de pregar 1 hora sobre esse texto, mas não é esse o intuito. Nós só queremos mostrar uma coisa para vocês. A criação está comunicando com o homem aquilo que Deus quer falar. O verso primeiro diz, joga no verso primeiro. O verso primeiro diz que o céu declara o quê? A glória de Deus. Se alguém ainda não conhece a glória de Deus, é porque não parou para ver os sinais e placas de Deus na sua criação. Mas eu espero que Deus fale comigo somente através da sua palavra. Você está limitado em relação àquilo que Deus tem para falar para você. Não vamos pregar sobre, mas gente, verso 1 e 2 de Salmo 19, saiba de uma coisa, você vai acordar amanhã pensando nisso. Deus está falando algo comigo através da sua criação. Alguma coisa vai acontecer, você vai ver. Não é coisa assim, aquelas, não é tonterias não. Mas Deus vai falar com você através da sua criação. E em Romanos 1, verso 20, pode ser aqui também. Alguém já fica de pé para ler aí? Alguém fica de pé, Marli. Vamos lá. Continua. Tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Gente, não precisava nem pregar mais, é só falar o seguinte: a partir de amanhã sua vida não é a mesma. Olha os sinais e as placas que Deus tem na sua criação. Olhe os sinais e as placas, olhe a linguagem não verbal que Deus está usando com cada um de nós e que até aqui nós simplesmente deixamos. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos indesculpáveis, porque tem muita coisa que nós precisamos compreender através da criação. E isso assim, de forma muito profunda, vai muito além disso, mas a gente fica aqui, com esses 2 textos, quando a gente fala que Deus se comunica com o homem através da criação. Agora, de forma notória e clara, Deus fala com o homem através da palavra. Deus fala com você através da palavra. Hebreus 4:12, fica de pé quem vai ler. Fica de pé quem vai ler, de pé. Raquel, Hebreus 4:12 diz... Passa para o próximo. Continua. A palavra esse aqui agora. Esse sem filtro, isso. A palavra de Deus, ela é apta, ela julga pensamentos e intenções do coração. Tem gente que quando lê a Bíblia, uma pessoa disse: eu me arrependi de ler a Bíblia. Por quê? Porque a palavra falou comigo coisas que eu não queria saber. Vocês já ouviram alguém dizer que não quer ler a Bíblia com medo de descobrir nela coisas que ela não quer descobrir? Talvez no Gênesis você vai descobrir um monte de textos que porventura vai fazer você mudar a sua mente em relação à palavra de Deus. E tem gente que fala não. Uma vez alguém, quando eu pedi, uma das primeiras vezes que eu pedi para a igreja ler a Bíblia, alguns anos atrás, alguém chegou em mim e disse assim: por que você está pedindo para a igreja ler a Bíblia? Aquilo me ligou uma luz assim, eu falei:
Boa pergunta, eu nem sei. Por quê? Só me deu vontade. Eu nem sabia por quê, mas tinha dado aquela vontade de ler, todo mundo junto. Então, a palavra de Deus, nós não estamos falando como nós falamos com Deus, é como Deus retribui conosco. Quer colocar aqui, Isaac, as pilhas? É como Deus retribui, é como Deus fala conosco. Afinal de contas, nós estamos falando de um relacionamento. Eu não estou falando de uma relação onde só o homem tem direito de falar e a mulher não tem direito de opinar. Eu estou falando de uma relação que você tem direito de opinar com Deus e ouvir o que Ele vai dizer. Você sabia que você tem direito de opinar? De falar: Senhor, quero não. Não, Senhor, não quer. Quero não. Quero fazer isso não, Senhor. É isso mesmo que eu preciso fazer? E fala com Ele. Mas a gente foi criado de uma forma que Deus é aquele o sumo rei que precisa marcar horário para falar com Ele. A Bíblia é tão clara que assim como Abraão foi amigo de Deus, a descendência real de Abraão também é amiga de Deus. Senhor, engraçado, não está no meu coração. O Senhor coloca no meu coração esse desejo, essa vontade de fazer, porque eu não estou sentindo. Me ajuda a querer, me ajuda a gostar, me ajuda a deixar de gostar, me ajuda a esquecer essa pessoa, Senhor. Senhor, me ajuda a esquecer. Essa pessoa tem sido traumática, tóxica na minha vida. Me ajuda a esquecer, me ajuda a deixar, Senhor. Aí você para ouvir Ele. Como é que Ele vai falar com você? Na criação, através da sua palavra. Fica alguém de pé e leia 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Alguém de pé, por favor, antes que o texto apareça. Vamos lá, gente. Nem estou colocando o microfone para vocês não ficarem tímidos. A irmã Marli ali, ó, vai todas. E alto, você viu, voz de professora, vai lá. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a Continua. repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A fim? A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Gente, a palavra de Deus é fantástica, né? Ela te torna apto. Mas eu não sabia que não podia entrar nessa via. Eu não sabia que era contramão. A placa está lá. Mas o chefe do departamento de trânsito não me avisou. A placa está lá. O sinal está lá. Deus tem a sua palavra para nos capacitar e nos tornar apto para toda boa obra. Nós estamos num processo de aprender o que é generosidade, e eu não tenho vergonha em dizer que nós estamos aprendendo isso. Não tenho vergonha. Na verdade, eu tenho vergonha de dizer que eu não sabia o que era isso, mesmo praticando. É interessante que a gente pratica algumas coisas, como o Michael disse, ele não sabe se a prática é por conhecer ou simplesmente de coração. A gente pratica de coração, talvez seja a melhor prática. E quando você conhece, quando você entende, você fala assim: agora eu entendi. Agora eu entendi o princípio. Porque para todo princípio há um resultado, há uma recompensa, ou há um juízo para todo princípio que Deus cria. Há algo ali, há um resultado, favorável ou não. Se eu pratico, independente de quem eu seja, da pessoa que eu seja, do quão bom eu seja, a prática do princípio leva a um resultado favorável ou não, independente de quem seja. E é interessante nós estarmos aprendendo. Agora, João 14, 26, de pé, por favor, alguém aí pode, aí Suzana, João 14, 26, nós vamos entender que Deus fala conosco através do Espírito Santo, que é o mesmo que a sua palavra, mas você vai ver que João 14, 26, ele é bem específico, porque quando nós falamos da palavra, eu estou incluindo aqui Jesus. Nós já falamos, Jesus não escreveu, mas ele deixou aquilo que ele tinha que deixar para nós, através dos seus discípulos, os apóstolos. Aquilo que está escrito é aquilo que ele disse. Então, quando eu falo que Deus fala conosco através da sua palavra, Ele está falando através das Sagradas Escrituras, dos profetas de Jesus Cristo.
E Ele fala conosco através do Espírito Santo. João 14, 26. Vamos ver como Ele fala conosco através do Espírito Santo. Suzana. Amém. Gente, o Espírito Santo vai fazer lembrar. Lembrar de quê? De tudo que Ele já falou. De toda a palavra que Ele deixou escrita. Vai fazer lembrar e ensinar a que se refere aquilo que Jesus disse. E como que isso acontece? Paulo fala ali nos Romanos capítulo 10 que as pessoas precisam invocar o nome do Senhor para ser salvo. Como que as pessoas vão invocar o nome do Senhor se estas pessoas nem conhecerem quem é o Senhor? Se não tiver quem pregue, se não tiver quem fale. Então nós temos que entender que Deus sim fala através da sua palavra, Deus fala através da criação, Deus fala através do Espírito Santo, e às vezes a pessoa vai ali na frente ser convencida, não pelo homem, mas pelo Espírito Santo, que o caminho que ela está tomando está errado, e que ela precisa tomar outro. Isso quem faz é o Espírito Santo, homem nenhum faz, mas o Espírito Santo usa como coagente, o Espírito Santo usa como alguém que auxilia nessa transformação. Quem? O ser humano. Alguém para falar, alguém para pregar, alguém para discipular, alguém para mostrar, alguém para falar, olha, é aqui, ó, começa a leitura aqui, começa a ler nos evangelhos, começa a ler João, começa a ler, vai em João, Mateus, depois Marcos, Lucas, depois vai para Atos, para você conhecer o princípio da igreja. Tem alguém ali conduzindo, e o Espírito Santo vai falando no coração daquela pessoa. Deus falando através do Espírito Santo. É o que está falando aqui. Em Romanos 8,14, o que nós temos aí? Alguém de pé, por favor. Romanos 8,14. Romanos 8,14. Quem? Fica de pé, gente. Fica. Alguém. Isso. Não, você vai. Esqueci. Alzira. Porque todos que estão conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Volta. Isso. Leu novamente. De acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus. Agora, pastor, mas então e aí? Como que eu vou ser conduzido pelo Espírito de Deus? Através, assim como os apóstolos. O que os apóstolos fizeram? Eles conduziam aquelas pessoas a chegarem ao entendimento que o Espírito Santo ia falar aos corações deles, que o Espírito Santo ia conduzir eles, que o Espírito Santo ia fazer com que eles se tornassem filhos de Deus. Por quê? Eu posso pregar aqui por 100 anos, mas eu não consigo convencer você do pecado. Eu posso te mostrar o pecado, eu posso te mostrar a justiça de Deus, eu posso te mostrar o que for, e isso vai te ajudar você a compreender e a se render ao Espírito Santo, de forma que o Espírito Santo te conduza. É por isso que homem nenhum consegue convencer ninguém do pecado, mas o Espírito Santo usa o homem, que é um coagente, para mostrar para a pessoa o pecado, e depois o Espírito Santo faz a obra do convencimento. Então nós temos que entender que é Deus falando conosco. Tem hora que é Deus, você fala assim, mas engraçado, eu ouvi essa palavra, lá eu não dei atenção para ela, mas parece que agora o Espírito Santo está me mostrando. E às vezes Ele vai te mostrar através de outra pessoa, Ele vai te mostrar através de alguém. Deus fala com você através de uma criança, Deus fala através de você através de um irmão, Deus fala com você através do comportamento de alguém. Às vezes tem alguém que está comunicando, algo muito precioso para outra pessoa. Alguém disse ali para mim, pastor, o Moncelli não disse nada, mas ele me comunicou uma coisa muito importante na semana do Multiplicai, e ele me comunicou de forma tão forte, que eu vou seguir também o que ele tem feito. Ele não falou nada, mas ele comunicou.
É ruim o que ele comunicou sem falar nada? Não, não é ruim, é para o bem, aproxima a pessoa de Deus. Assim, não é ele, é Deus. Dá para entender isso? Então nós temos que entender que Deus se comunica da maneira como Ele quer. Deus se comunica através de animal. E não é só a jumenta não. Não é só a jumenta de Balaão não. Às vezes Ele vai se comunicar de outras maneiras, até através de animais. Eu posso dizer isso com convicção porque Ele fez uma vez. Ele colocou aquele animal para falar, mas às vezes esse animal não vai comunicar de forma audível, não vai falar, mas alguma coisa, às vezes um pássaro no céu, um pássaro ao cantar, algum peixe vai comunicar algo com você. Mas nós temos que estar mais ligados ao Espírito, com toda certeza. Não é assim, você sai de uma confusão e vai lá e vai, vamos ver se esse pássaro fala comigo hoje. Não é assim. Deus fala conosco através dos profetas, Amós 3:7. Amós 3:7. Fala conosco através dos profetas? Sim. Principalmente se falando dos profetas do Antigo Testamento, que são os profetas que mostraram a vinda do Messias. Quem vai ler, fica de pé rapidinho. Lê aí. Márcio. Os profetas, tá, é uma escritura interessante. Ele não faz coisa alguma sem revelar o seu plano, sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. É interessante essa escritura, porque tem gente que vai falar, tá vendo? A gente precisa saber o que Deus vai fazer aí para frente. Aí coloca Hebreus 1:1. Hebreus capítulo 1, verso 1, para a gente compreender. Quem vai ler? Quem vai ler? O Íris. Mas, fala bem forte, mas, amém. A quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Continua. Amém. Gente, esse mas está dizendo o seguinte: no princípio Deus falou de muitas maneiras aos seus servos, os profetas, mas em quais dias? Nestes últimos dias. Quando que esse aí foi escrito? Quando que o texto de Hebreus foi escrito? Provavelmente, aproximadamente 2000 anos atrás. Hã? É aproximadamente, quase 2000 anos atrás. Não vamos entrar precisamente, mas é mais ou menos isso. Já que propomos ter sido escrito por Paulo antes da morte dele. Gente, Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. E Ele avisou que o Messias viria. Ele avisou tudo aquilo que aconteceu na vinda de Jesus. E na pós-vinda de Jesus, os profetas já tinham anunciado. E você viu que é interessante que ele chama isso de quê? Volta lá no verso 1. Ele chama isso de, verso 1 de Hebreus 1. Volta um versículo. Nestes últimos dias. Tem gente que pensa os últimos dias é o ano 2000. Tem gente que pensa que é o fim das coisas, agora, é 2020. Gente, os últimos dias, ele se estende da vinda de Jesus, lá há 2000 anos atrás, até quando Deus quiser. Isso se chama de últimos dias. Quando alguém disser assim, estamos vivendo os últimos dias, você pode dizer, tem 2000 anos. Para as pessoas conhecerem melhor a Bíblia. Estamos nos últimos dias. Tem já 2000 anos. Nós estamos nos últimos dias. Eu não estou dizendo nada de mim mesmo, estou dizendo que a Bíblia diz. E não é apenas esse texto que fala isso. Então nós estamos vendo o seguinte, que sim, Ele não fez nada sem avisar os seus servos os profetas. E hoje nós temos dom de profecia? Sim. E vai ter coisa que Ele vai dirigir a um profeta, um dom profético, para quê? Para dizer algo, mas é o quê? É o dia da volta dele. Para com isso.
O dia que ele vai vir, é o dia que ele vai descer, é onde ele vai descer, é como ele vai descer. Para com isso, Deus não quer isso para nós. Qualquer coisa nesse sentido, descarta. Deus não quer isso para alguém, não. Jesus falou assim: olha, ninguém, nem um filho. E ele está dizendo quem aqui que é o último? Aquele que está falando conosco por último. Qual que é o profeta que fala aos nossos corações hoje? Jesus Cristo. Este é o profeta. E ele não vai fazer nada sem antes anunciar. E Jesus já anunciou o que vai ser, deixou para os apóstolos, para os profetas. Então, vamos aí rapidamente para o final. As circunstâncias. É Deus falando conosco. Jonas 1:4. Jonas 1:4. As circunstâncias. Eu vou ler esse. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Deus estava comunicando: Jonas, você está me desobedecendo. Através de quê? Do quê? Natureza. O que dentro da natureza? Qual o fenômeno? Vento. Deus fala através do vento. Isso não é loucura, não? Deus fala. Deus fala através da chuva. Deus fala através do vento, tempestade, seja o que for. Deus enviou, na ocasião de Jonas, para mostrar: eu estou vendo você fugir. Ele não apareceu lá um anjo e não, eu estou vendo você fugir e vou interceptar a sua fuga. E aí você leva isso para o seu caso. Quando você estava fugindo de Deus, qual tipo de fenômeno que Deus colocou à sua frente? É Deus falando. A gente quer ouvir a voz de Deus. Deus está falando todo o tempo. E nós vamos aí para a consciência. Vamos pular Atos 16, que também são circunstâncias, e vamos para a nossa consciência. Gente, isso é muito importante. Deus fala através da sua consciência. Romanos 2, verso 15. Romanos 2, verso 15. Deus fala, às vezes você está ali pensativo, vem uma coisa muito forte na sua mente, e você fala: não sei por que isso veio. Deus falando com você através da sua consciência. E aí você vai aproveitar mais aquilo que Deus tem para dizer ao seu coração a partir de hoje. Romanos 2,15. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Volta o 14, para a gente entender melhor o contexto. Volta, isso, volta mais um. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei. Próximo. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. A nossa consciência todo o tempo trabalha acusando, defendendo, acusando, defendendo, e não é só Deus que fala na sua consciência. Pastor, mas a gente precisa entender melhor. A gente precisa de muitas aulas ainda acerca disso. E não é um culto de 30 minutos que nós vamos chegar a aprofundar sobre isso. Mas não é somente Deus que fala na sua consciência. Existem outras vozes. Como que eu sei se aquilo que eu estou ouvindo na minha consciência, vindo ao meu entendimento, aquela voz de acusação ou aquela voz de defesa é de Deus ou não? Eu vou na palavra, que é uma das maneiras de Deus falar comigo. Eu vou naquele ou naquela que tem mais intimidade com Deus, que é uma das maneiras de Deus falar comigo, através das pessoas. Então, a nossa consciência é uma das maneiras de Deus falar conosco. E uma das formas principais de Deus falar conosco, e tem muita gente perdendo essa oportunidade, através da oração. Talvez a maioria de nós perca a oportunidade de Deus falar conosco através da oração.
Por quê? Porque a gente pensa que a oração é um monólogo. E quando você ora, espera Deus falar. Ele vai falar. Como? Palavra, criação, Espírito Santo, através dos fenômenos da natureza, através da sua consciência, através dos profetas da Bíblia. Você tem feito a oração assim? Ou quando você acaba de orar, você levanta e vai embora? Ou mesmo que você se levante, você fica atento à resposta. Senhor, eu vou ficar observando o dia inteiro, mas o Senhor vai me responder. Eu não sei como, eu não sei qual totem o Senhor vai usar, qual outdoor o Senhor vai usar, eu não sei qual a pessoa o Senhor vai usar, qual animal o Senhor vai usar, eu não sei se é a chuva, eu não sei se é o vento, eu não sei se é aquilo que está na sua palavra, aquilo que eu já conheço da sua palavra, eu não sei se é a minha consciência que vai me dizer a um momento do dia, mas eu sei que o Senhor vai falar comigo, através da oração, que é o diálogo do homem para com Deus. Então eu quero encerrar esta noite convidando o Íris para louvar o seu louvor agora, pode ser? Ficou assim? Não era para chamar? Estava aqui. Alguém fez um pedido então e me enganou. O Íris vai louvar. Deus está falando com você? Deus está te chamando para louvar? Então tá bom, então vem louvar, e vamos encerrar esse culto com esse louvor do Íris, e gente, chamar a atenção, não é essa maneira de falar, parece que a gente está chamando a atenção, é o que? Corrigindo? Quando fala na sala de aula, gente, chama a atenção, quer dizer, convoca a atenção de vocês para isso. Não fique apenas querendo falar com Deus, tenta ouvir Ele. Vamos fazer esse teste essa semana? As pessoas vão falar assim, não, agora é um bando de lunático lá, tentando ouvir Deus, vai para a chuva, olha para o vento. Gente, na verdade, a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Até a loucura, como é que é? Paulo fala sobre isso, né? Que até a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Então, e ela não se discerne por quem não é espiritual, sabia disso? Se a pessoa não é espiritual, ela vai dizer assim, está doente, é lunático, está vendo Deus onde Deus não está. Ah, que legal, olha aqui, como é que chama isso aí? Um mapa mental, fotografa isso aí, é só isso aí, tem mais, é igual nós falamos, os animais, a natureza no sentido geral, com a escritura ali, se você pegar, aí sim, você aprofundar nessas escrituras, e você falar assim, Senhor, eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir, você vai aprender a ir para um culto, e falar assim, Senhor, eu quero te ouvir hoje, e Deus vai falar, de alguma maneira Deus vai falar, e quando Ele falar, você levanta a mão e glorifica, fala, Senhor, obrigado, o Senhor já falou comigo, mas você tem que pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á. Se não pede, significa que Deus está olhando lá e falando, não quer nada, não precisa de nada. Se não é para você, interceda. Sim, você pode cantar do lado da Juliana, e então nós vamos, ou você quer trazer ela para cá? Não, né? Melhor aí, né? Então tá, irmão Íris então vai encerrar, eu quero fazer uma oração antes de ele encerrar com esse louvor, e pedir que as bênçãos dos céus repousem sobre cada um de vocês aqui nesta noite, que Deus possa falar com vocês, esta semana e todo este ano, que Deus fale com vocês, que Deus mostre para vocês as placas, as sinalizações, aquilo que Ele tem para dizer, que Deus possa dirigir os seus corações, em o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo,
Amém.